O capitalismo como o melhor dos mundos possíveis. Leibniz, um filósofo alemão do século XVIII, dizia o seguinte: Deus, sendo bom, só poderia, dentre todas as possibilidades de mundos possíveis para serem criados, criou o melhor mundo possível. A controvérsia e a filosofia sobreviveu para tal raciocínio ser questionado, não sem contestações. Bom, que bom, né? Pois o que seria do mundo sem um direito ao contraditório? Havia um professor da Unibiboca do Cão que certa vez questionou seus alunos sobre qual regime político e econômico seria o mais justo e correto. A primeira turma defendeu o socialismo e todos foram reprovados. Após o professor fazer uma simulação de socialização das notas, o que aconteceu? Aqueles que tiravam boas notas, como a nota começou a ser socializada, era a média da sala que ia para todo mundo, aqueles que estavam boas notas perderam o incentivo de estudar. E começaram a estudar cada vez menos, porque sempre era na média, e a média foi só caindo, no final todos foram reprovados. Isso não tem nada a ver com anos, Anais não tem nada a ver com anos, podem ter certeza disso, apesar de que é em tal orifício que todos tomam no final das contas, tanto socialistas quanto capitalistas, na história da humanidade. Sempre havia reprovações na classe do dito professor, defensor ferrenho da meritocracia. Diziam as más línguas que todos, como ele, se ferravam, se não se esforçassem, pois a justiça existe para punir os maus, proteger os bons e premiar os melhores. O professor então propôs: a nota desde agora será moeda de troca, como se nunca tivesse sido, onde cada qual receberá conforme produzido em termos de conhecimento. As primeiras notas vieram depois dos exames, onde uma minoria esmagadora recebeu A, uma quantidade mediana recebeu B e a maioria ganhou C. Quem tirou A ficou satisfeito, quem tirou B também, mas aqueles que receberam C questionaram, dando uma de justiceiros, reivindicando a auditoria das notas, pois cada um não havia recebido a pontuação conforme a sua produtividade, segundo eles, garantiam aqueles que tiraram as piores notas. A segunda avaliação, segundo o exame, foi mais rígido, dado as denúncias da primeira, mas os resultados continuaram similares. A meritocracia começou a ser colocada em xeque de forma mais veemente, pois alguns A e outros B estavam claramente burlando as regras para tirar as notas que tiravam e ter sucesso no sistema. A terceira prova contou com um sistema anticola. 3 professores vigiando as avaliações, mas mesmo assim os resultados similares persistiram. Os questionamentos das notas se proliferaram, pois era sabido que 1 ou 2 da turma eram esforçados, estudiosos de carteirinha, enquanto a maioria esmagadora era composta de ou parasitas, que tiravam A ou B conforme as brechas do sistema, ou seja, colando, ou pessoas honestas, ou não também, que não entendiam a matéria, que se esforçavam, mas dada a sua inteligência inadequada, aquele tipo de conhecimento, não obtinham êxito, nem nas provas, nem na tentativa sempre frustrada de colar. O professor, num esforço inglório para tentar explicar o fenômeno, disse que a injustiça era um princípio do sistema, da meritocracia, que valoriza alguns tipos de habilidades, mas desvaloriza outras. Ele reconheceu que, na verdade, todos se esforçam de alguma maneira, mas alguns não têm bons resultados, não por conta da falta de esforço, mas porque a estrutura do sistema privilegia 2 tipos de pessoas. As que conseguem se adaptar ao modus operandi do sistema, estudando aquele que entenderam o que é preciso estudar e que cairá nos exames, e aqueles que também foram hábeis, analisando quem teria mais chance de sucesso no processo, fazendo amizade com os mesmos, se aproximando deles para colar e burlar as regras, as provas, os exames. E o professor continuou, Sempre na história houveram pessoas esforçadas, e muito mais agora, dado o contingente populacional dado que o contingente populacional mais que centuplicou desde os tempos de Jesus. Gênios houveram em todos os tempos, em todos os sistemas econômicos, e eles revolucionaram a forma de ver e produzir o mundo. Produzir e reproduzir o mundo, independentemente do sistema econômico. E mesmo as grandes mentes nunca foram geniais sozinhas. O próprio Newton dizia que para fazer o que fez na física clássica, todas as descobertas, vendo tão mais longe, só foi possível graças ao fato de ter se apoiado no ombro de outros gigantes da ciência ao longo da história da humanidade. É a mesma coisa com Einstein, a mesma coisa acontece com os cientistas de hoje. É um conhecimento acumulado, e esse acúmulo de conhecimento vai fazendo com que a gente veja sempre mais além, subindo no ombro desses gigantes da história da ciência. A diferença não está no sistema, que como qualquer obra humana possui falhas, limitações e é sempre passível de ser burlado. O diferencial que corrompe sistemas é o próprio ser humano. O ser humano é corrupto pela sua própria natureza, sua própria constituição. Nós nos corrompemos biologicamente e também moralmente. Isso é algo natural, normal,
comum e presente em todas as sociedades humanas. Por mais justo que seja idealmente um sistema político e econômico, na prática ele sempre desvirtua seus princípios mantenedores por ser composto por pessoas que falham, propositadamente ou não. O socialismo, moralmente, pode ser mais justo, mas muito menos eficaz e acaba sendo muito mais injusto na prática. Até moralmente, né? O capitalismo é mais produtivo, idealmente mais completo e perfeito que o socialismo, né? Mas imoral na prática, uma vez que basta olhar como concentra renda e poder, gerando desigualdade e exploração, né? Dando a uns uma liberdade quase absoluta de escolhas. Pode escolher o que quiser nesse mundo, quem é rico. Agora quem é pobre não tem escolha nenhuma, não pode escolher nem o hospital que vai ser atendido e sequer se será atendido, né? Agora quem está aí, nós estamos nessa pandemia, a pessoa não pode escolher, ela pode chegar no hospital que está lotado, não tem leito e ela não tem escolha mais. A única escolha dela é morrer, esperando uma vaga, né? Então uma liberdade quase absoluta e outros sonegando-lhe a livre escolha, né? Pois o miserável não tem condições de escolher coisa alguma, no máximo poderá contar com a solidariedade alheia, no máximo. Uma pesquisa pós-escolar aferiu que os indivíduos que colavam, burlavam o processo e faziam maracutaias para atingir o êxito, sem levar em consideração princípios éticos e morais, se tornaram os indivíduos de maior sucesso, pelo menos financeiro, na sociedade. Por quê? Porque burlavam o sistema também econômico, porque faziam maracutaias, né? Continuaram a sua saga de maracutaias para poder ter sucesso na vida. Enquanto os melhores alunos, os que mais estudavam e levavam nas costas os malas, coladores, tornaram-se massa de manobra, cientistas, né? E funcionários daquele que outrora fizeram sobressair no ensino regular. Então, eles agora produzem o conhecimento que permitem a quem faz as maracutaias ficar cada vez mais rico. Os grandes cientistas, as grandes mentes hoje não são os grandes empreendedores, esses são aqueles que conseguem encontrar as brechas e construir a sua riqueza para poder ter esses gênios que produzem riqueza de fato, que aumentam a produtividade de fato, né? Fazer com que esses trabalhem para eles, explorando e tornando-os cada vez mais ricos. Então, as malas tornaram-se uma máxima manobra. Uma parte dos malas viraram estadistas políticos, outros grandes empresários que se uniam a políticos para favorecer as suas empresas, né? Outra parte, né, defende a meritocracia. Uma parte deles defende, na verdade, a meritocracia, como se eles tivessem chegado lá por mérito, não burlando as regras, né? Os estudiosos embarcam na ideologia meritocrática, mas ainda não perceberam que tornaram-se fantoches daqueles que sempre carregaram nas costas. Acabam se tornando fantoches daqueles malas que colam dos estudiosos, né? Já os que tiravam C, muitos conquistaram também o sucesso via outras inteligências possíveis, porque não é só aquela inteligência formal, escolar, que é importante, existem inúmeras outras habilidades, as inteligências múltiplas saem para mostrar que essas outras habilidades, habilidade musical, corporal, sinestésica, né, e tantas outras, podem nos levar também ao sucesso, né, a ter algum desempenho de destaque na sociedade. Outros, a maior parte, hoje veem seus filhos com o mesmo problema de aprendizado, né? Dislexia e outros distúrbios de aprendizado foram identificados nos indivíduos do grupo com as piores notas, fazendo com que a escola começasse a rever os seus métodos de ensino. Mas, para capitalistas meritocráticos, tal grupo é composto de preguiçosos. Eles estão nessa condição de pobreza porque são preguiçosos, né? Não se esforçam, não lutam, fazem escolhas erradas. Pessoas que não se esforçam e ganham como prêmio a exclusão e a marginalização social, que é merecida, porque não estão fazendo por onde. A ignorância sistêmica e pedagógica, fora a sociológica e econômica, abunda entre os capitalistas meritocráticos. Outros que ficaram de fora da escola hoje habitam as ruas, e o sistema sequer lhes deu a chance de provar o seu mérito. Eles não tiveram escolha de tentar construir outra vida. A vida acabou os levando à sarjeta, sem lhes dar escolha. Será mesmo que o capitalista é o melhor dos mundos possíveis? O capitalismo descrito pelos capitalistas é um sistema econômico que serve para enriquecer todo mundo, mas na verdade enriquece muito mais outros, né, de forma exponencial, e alguns de forma a conta-gotas, né, bem sensível. Já o capitalismo descrito pelos socialistas é um sistema econômico onde o rico tira do pobre. O socialismo descrito pelos socialistas é um sistema econômico que distribui a riqueza.
O socialismo, descrito pelos capitalistas, é um sistema econômico que rouba de quem tem e depois, no final das contas, de quem construiu essa riqueza com sua própria força, com seu próprio método, com sua própria capacidade. O socialista vai lá e tira desse e depois, no final, todos socializam a miséria. Então, é assim. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem curtiu, dá um like, quem não curtiu, dá um dislike. Hasta lá, vista, babies, e até a próxima.